Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a deputada federal Tabata Amaral, pré-candidata ao município de São Paulo para a prefeitura. É um prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de falar com todos vocês. Nós que agradecemos. Tabata, primeiro nos conta um pouquinho da tua história. Nos conta como você chegou, aonde você chegou e aonde você quer chegar, por favor. Perfeito. Eu sou filha de 2 nordestinos, com muito orgulho, que vieram para São Paulo em busca de trabalho, de oportunidade, uma baiana e um paraibano. Minha mãe foi diarista ao longo da nossa adolescência, meu pai cobrador de ônibus. E eu estou aqui conversando com vocês porque eu tive oportunidades na educação. Eu cresci, minha família ainda mora em uma ocupação no extremo sul da cidade de São Paulo. E eu, com 11 anos de idade, muito novinha, tive uma professora de matemática, Cury, da escola pública, professora Simone, que me apresentou uma Olimpíada de Matemática, me incentivou, me preparou. Aquilo me deu uma bolsa de estudos e mudou minha vida para sempre. Então, se eu pude aprender inglês, fazer faculdade fora, sonhar, foi por conta das oportunidades que eu tive na educação. Mas a gente sabe que, infelizmente, essas oportunidades não chegam para todo mundo. Então, eu perdi muita gente muito próxima. Perdi meu pai para as drogas quando eu tinha 18 anos de idade. Vi pessoas que cresceram comigo ficar no meio do caminho, ir para o crime, porque não tiveram a transformação que a educação fez na minha vida. Então, com 14 anos, comecei a dar aula para tentar retribuir o que eu estava recebendo. Já fiz pesquisa, fui professora, enchi o saco de muito político, porque tenho esse sonho de que a gente tenha oportunidades iguais, que trajetórias como a minha não sejam a exceção. Isso me levou a me candidatar a deputada federal pela primeira vez em 2018. Estou no meu segundo mandato. Como você falou, sou pré-candidata à Prefeitura de São Paulo com essa missão de ser ponte. Ponte entre a periferia e o centro, ponte no momento que o país está dividido, com muita polarização, para a gente falar do que importa, falar do que é concreto, falar de oportunidade. Tenho alguns projetos importantes que eu aprovei no Congresso Nacional, distribuição de absorvente em escola, para que nenhuma menina perca aula por conta disso. Claro. Ensino técnico, aprovei o marco legal do ensino técnico, que tem tudo a ver com o trabalho que vocês fazem aqui. Aprovei recentemente a poupança em ensino médio, um recurso que vai chegar para o jovem não desistir da educação. Já está valendo, 2 milhões de jovens já tiveram suas contas poupança abertas por conta desse projeto que eu apresentei. Então, o que me move é falar do que é concreto e a gente trabalhar por mais oportunidades. O projeto que você tem como pré-candidata à Prefeitura em São Paulo. Segurança em São Paulo, qual a sua visão? Eu sempre digo que o papel do público, do nosso lugar, é garantir que as pessoas tenham oportunidades. Como é que você traz oportunidade? Com educação e trabalho, ponto final. Mas para que as pessoas tenham acesso à educação e trabalho, elas têm que estar seguras. É por isso que eu trato segurança como prioridade número 1. E as pessoas hoje não estão seguras. Nas portas dos seus empregos, a gente vê a insegurança que tem no centro de São Paulo, num ponto de ônibus, os relatos que eu recebo todo dia, até da minha comunidade, de assaltos que são feitos às 4, 5 da manhã no ponto de ônibus, roubaram um bilhete único da minha mãe não faz muito tempo, eu sofri uma tentativa de assalto no centro de São Paulo, em que estouraram o vidro do carro, então não preciso contar para as pessoas quão inseguros nós estamos. E aí é difícil você pensar em transitar pela cidade, abrir o seu negócio se você está com esse medo todo. São 3 coisas que a prefeitura pode fazer, porque na teoria, se a gente olha para a lei, é o Estado e o governo federal que tem a missão de punir, de ir atrás do crime. Mas a gente não pode se esconder atrás disso e não fazer nada. E aí, quando eu olho para o papel da prefeitura, eu vejo 3 coisas. A primeira delas é cuidar da cidade, iluminação, tirar o lixo, pintar uma pichação, garantir que a gente tem um ambiente que repele o crime e não que atrai. Uma cidade escura, abandonada, suja, é uma cidade que cria ambiente para o roubo acontecer, para o estupro acontecer. Então, a primeira coisa é cuidar do ambiente. A segunda é levar oportunidade. Investir em escola em tempo integral, em creche em tempo integral, em curso técnico, em esporte, em cultura, para a gente tirar esse jovem da rua e dar a ele a oportunidade de trilhar um caminho diferente. Então, esse é o segundo papel da prefeitura. E o terceiro, que não é menos importante, é de coordenar.
Porque, como eu falei, a gente tem lá a Polícia Militar atuando em algumas coisas, a Polícia Civil na investigação, a Polícia Federal na questão de droga, a gente tem uma Guarda Municipal, mas hoje cada um remando numa direção. Se a gente vai olhar para o que Nova York fez, por exemplo, que é uma referência para a gente, por cada distrito sentou todo mundo junto. Vamos pegar Cidade Ademar, Brasilândia, Pinheiros, cada região da cidade senta os comandantes. Vamos olhar tudo que a gente tem de informação, de investigação, de câmera. Vamos atuar na mesma direção para desmontar esses mercados. Tem um exemplo de Teresina, para ficar aqui bem pertinho da gente no Brasil, que a prefeitura sentou com o governo do estado, começou a rastrear os celulares que tinham sido roubados. A pessoa que ou roubou ou comprou, a gente não sabe, recebia uma mensagem. Vá, entregue seu celular que a gente vai deletar teu nome, mas se não entregar a gente vai atrás. Mais da metade devolveu. Aqueles que não entregaram o celular que tinha sido roubado, a polícia foi lá, arrombou, pegou. Resultado, a prefeitura trabalhando com o governo, entendendo esse mercado que tem, que rouba o celular e vai lá e vende, está conseguindo desmontar esse mercado e devolver o celular para as pessoas. Então, é o papel da prefeitura conversar com esquerda, direita, governo do estado, governo federal, para atuar todo mundo na mesma direção. Você falou muito em educação. Como é que você vê a educação no cargo da Prefeitura de São Paulo? A gente tem que começar bem do comecinho, que é quando a vida surge. Claro. Então, a primeira coisa é ter um compromisso com a primeira infância. Se a gente cuida da mulher quando ela está grávida, desse bebê na gestação, quando nasce, para garantir que está bem nutrido, que a mãe está fazendo as consultas, que o pai está sendo engajado para formar esse vínculo, que a criança está na creche a partir da idade que ela já pode. Se a gente faz esse investimento cuidadoso, a gente vai economizar muito dinheiro lá na frente. Segunda coisa, a creche em tempo integral. A gente tem menos de 20 creches na cidade que vão até às 7 horas da noite. Para a mãe que trabalha no centro e mora na periferia, é muito difícil chegar antes desse horário. Então, tem um compromisso de ter creche em tempo integral. Terceira coisa, a alfabetização. A gente, se pega aqui o município de São Paulo, de cada 10 crianças que estão sob nossa responsabilidade, 6 não aprendem a ler e escrever na idade certa. Mais da metade. A criança que passa de ano sem saber ler e escrever, como é que ela vai aprender biologia? Como é que ela vai aprender história? É tudo aula de chinês. Então, a prefeitura tem que cuidar da coisa mais básica. Primeira infância, creche, alfabetização, cuidar dos professores, cuidar da infraestrutura da escola, reabrir a escola de final de semana, tempo integral, trazer o esporte, porque aí a gente consegue proteger nesses primeiros anos e tem condições de que esses jovens caminhem por um caminho de oportunidade e não pelo caminho do crime, que muitas vezes é a opção que chega primeiro. Vamos falar um pouquinho de saúde? Vamos! Então, nos conta a saúde no papel da prefeitura. Saúde é um mundo. É hoje uma das áreas que requerem mais recurso do nosso município e a gente tem problemas muito básicos. Então, estou falando para as pessoas que estão vivendo isso. A gente tem uma cidade em que as pessoas chegam a ficar anos na fila por um exame e aí, quando você vai estudar os números, você vê que o mesmo exame é feito mais de uma vez. Mais da metade dos exames não são vistos por nenhum profissional da saúde. Então, a pessoa fica lá anos esperando. Consegue fazer o exame, ninguém abre o exame, ninguém vê o resultado. E aí, é claro que a gente tem que pensar a saúde no todo, mas eu vejo muita coisa que a gente pode fazer com tecnologia. Sim. Numa cidade tão grande como a gente, você, por exemplo, apostar em telemedicina. Que a pessoa, não importa onde ela está, ela não tem que se deslocar pela cidade inteira. Ela poder estar falando com o melhor especialista daquela área. Sim. Às vezes é uma videoconferência com o enfermeiro que está do lado dela. Sabe, pensar um pouquinho fora da caixa, a pessoa fez o exame médico, gente, o que custa mandar um WhatsApp dizendo que o resultado saiu, já agendando o retorno dela, para a gente ganhar eficiência, mas sobretudo para a gente cuidar das pessoas. Será que não faz sentido a gente ter instalações da saúde num terminal de metrô, por exemplo? Claro que Numa sim. cidade que as pessoas perdem tanto tempo no transporte público. Então, é claro que a gente tem que fazer isso junto com nossas parceiras, junto com as OS que atuam aqui no município. É claro que a gente tem muita coisa para fazer de investimento em tecnologia, inovação, pesquisa, mas eu acho que pensar essas soluções que a tecnologia pode nos trazer para dar eficiência, para cuidar das pessoas, é uma forma de abordar o assunto. Então, nos fala um pouquinho do social e crédito nesse contexto todo,
para quem está nos acompanhando poder ter uma visão. Eu falava inicialmente, Cury, que a gente tem duas formas de gerar oportunidades que tem que caminhar juntas, educação e trabalho. Sim. E aí tem duas premissas, que é a segurança tem que estar funcionando e o transporte público também. Sim. Senão não consegue abrir o negócio, não consegue ir atrás dos melhores empregos. Então a gente tem que cuidar da segurança do transporte. E aí nessa questão de educação e trabalho, eu vejo que é muito um tripé. O que é isso? Um tripé em que a gente está dando oportunidade de curso técnico para que as pessoas possam se reciclar, para que elas possam estar antenadas às novas tecnologias. A gente tem milhares de vagas em aberto aqui na cidade que não são preenchidas nessa questão de tecnologia. A gente atuar no pilar do crédito, a gente sabe quão difícil é, especialmente para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor, ele conseguir acompanhar uma inovação tecnológica, ele conseguir competir aqui na cidade e a gente atuar no terceiro pilar, que é a gente dar condições de trabalho. Então eu falava do transporte e da segurança, a segurança pública atrapalha muito nossos pequenos empresários. Mas tem uma questão também de, às vezes, de ter o título do terreno onde está aberto o seu pequeno negócio. Esse é um problema de toda a Zona Sul de São Paulo. Se a gente vai olhar para a pessoa que está com a sua padaria aberta, quantos que às vezes não tem um título, não tem um documento para poder atuar? Qual o seu enfoque sobre o aspecto fiscal na Prefeitura de São Paulo? A gente está vivendo um momento que o país está muito dividido e você vê que é um movimento de torcida. Meu lado está sempre certo, outro lado está sempre errado. E quando a gente fala da cidade, eu acho que essa é uma atitude muito perigosa. E a gente vê isso nesse debate social e fiscal. A gente precisa cortar custo, economizar, ser eficiente, investir bem, mas não é cortar por cortar. É cortar para a gente poder investir na educação, poder investir, como a gente falava, num crédito, no empreendedorismo, poder investir em esporte, poder investir em cultura. Então, o lugar que eu busco ocupar nessa disputa é justamente esse de ser ponte. Ponte entre a periferia e o centro, que são dois mundos completamente diferentes. Ponte entre esquerda e direita. Eu acho que na hora da gente poder acalmar os ânimos. O prefeito, prefeita de São Paulo precisa saber dialogar tanto com o governador de São Paulo quanto com o presidente da República e também conciliar a questão fiscal e social. Porque a gente tem que cuidar da economia. Até para que a gente possa cuidar das pessoas e do social e não ser um versus o outro. Dentro desse cenário, qual o maior desafio na sua avaliação para você como pré-candidata? Cury, eu tenho que me apresentar para as pessoas. Eu tenho hoje 10% de intenção de votos aqui na cidade e meu maior desafio é desconhecimento. Então, de cada 10 pessoas, 7 não me conhecem ainda. Das 3 que conhecem, uma já diz, vou votar com certeza. E se a gente olha para poderia votar, eu já lidero na pesquisa. Mas é um trabalho de me apresentar, contar a minha história. A gente é a nossa história. De onde eu venho? Por que a questão social me move tanto? Por que eu acredito tanto em você investir na questão da educação, na questão do emprego, cuidar do transporte, da segurança? Por que eu acho que dialogar é o melhor caminho? Então, minha missão é me apresentar, mostrar o time que a gente tem. Então, eu tenho a honra, por exemplo, de contar com o apoio do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com o apoio do ministro Márcio França, mostrar esses quadros que estão nos ajudando a pensar a cidade em cada um dos seus temas, para que as pessoas possam fazer a melhor escolha lá na frente. Aliás, são dois nomes muito sensíveis à causa da micro e pequena empresa, indiscutivelmente. Tem feito trabalho via o Ministério da Micro e Pequeno Empreendedorismo, via o próprio vice-presidente, na condição de ministro da Indústria e Comércio, etc., que tem trabalhado muito. Aliás, teve recentemente o Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, que contou com a presença dos dois. Mas vamos falar de você agora. Vamos falar do social. Qual a tua maior preocupação no social? A gente hoje está perdendo a guerra contra a criminalidade, contra as drogas, quando a gente vê um jovem que abandona os estudos e opta por esse caminho. A gente tem que chegar antes. E é claro que quando o crime acontece, a gente vai punir e a gente vai enfrentar com coragem. Mas para a gente ter condições de ganhar a briga no longo prazo, a guerra, a gente tem que chegar antes. E a gente chega antes com creche, a gente chega antes com educação de qualidade, a gente chega antes retomando programas de esporte, cultura, escolas abertas no final de semana. Eu vejo que a gente está vivendo uma situação de muito abandono. Cada vez a periferia mais distante do centro, um trajeto que levava 1 hora, está levando 2, 3, 4 horas.
Cada vez a gente se sentindo mais inseguro aqui na cidade. De cada 3 pessoas, uma já teve o celular roubado. E esse sentimento de que está tudo abandonado, com o lixo, com as obras que não saem, com o asfalto que esfarela. Então, acho que está na hora da gente poder retomar. Entender que a gente mora na cidade mais rica e na maior cidade da América do Sul. Isso não é pouca coisa. Que aqui tem que ser a terra da oportunidade. Meus pais vieram para cá por conta disso. Só que se a gente não investe na educação, se a cidade está travada, não funciona, a gente vai falhando com as pessoas diariamente. Então, uma das provocações que eu faço é, tá bom do jeito que tá? Se tá bom do jeito que tá, se a gente acha que esse é o melhor, deixa como tá, não tem que mudar. Agora, se a gente não está seguro, se o transporte não está funcionando, se a educação não é de qualidade, se os empregos não estão chegando, a gente precisa fazer alguma coisa. E o momento que a gente tem é nas eleições desse ano. Na sua visão, o que é que seria sua primeira medida se for eleita hoje na condição de pré-candidata na Prefeitura de São Paulo? Eu vou ter que falar de 3, porque são 12 milhões de habitantes e uma só é muito pouco. Por favor, tá bom? fale das 3. A primeira coisa, organizar a questão da segurança pública. De novo, não dá para falar de educação, de emprego, de nada se a gente está tão inseguro. É colocar todo mundo na mesma mesa, do governo federal, do governo estadual, todas as polícias, fazer o investimento em tecnologia, todo mundo remando na mesma direção. Se a gente não enfrentar essa situação de furto, de roubo, de estupro que a gente perde moral para falar de qualquer outra questão. Então, a primeira coisa é convocar todo mundo e organizar esse trabalho. A segunda coisa é transporte público. Não é razoável um trabalhador levar 4 horas para chegar. Não é razoável os ônibus quebrando, as esperas que a gente está tendo. E aí são coisas muito simples que eu sei que o tempo está aqui apertado, mas isso da gente ter permitido que o metrô aumentasse o valor em relação ao ônibus é um erro muito grave que tem que ser corrigido. Voltar a trabalhar metrô e ônibus junto, reorganizar as linhas, retomar o número de ônibus circulando que a gente tinha antes da pandemia, garantir que o ônibus vai ser mais rápido do que o carro. Esse é o compromisso. E o terceiro ponto, ter um pacto com a educação. É um absurdo a gente não ter creche em tempo integral, a gente não alfabetizar todo mundo na idade certa, a gente perder essa batalha todos os dias para o crime. E aí, foco total é, em um ano, a gente poder olhar para a questão da universalização do tempo integral, a gente poder ter um pacto pela alfabetização, reabrir as escolas de final de semana, retomar os programas de cultura e esporte, para a gente dizer, ó, se apostar na educação, aqui vai ter um caminho. Tá, gente, infelizmente temos que parar por aqui sei. E pedir sua consideração final. Muito obrigada, Curi, pelo convite. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, acompanhar o que a gente está fazendo, @TabataAmaralSP nas redes sociais. Vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês. E isso que está na tela? Coloquem aqui, por favor, os entendidos de tecnologia. E só fazer um convite para que nessa eleição a gente não vote em fulano porque a gente não quer ciclano. Não vote contra, vote a favor. A gente precisa debater a cidade na eleição desse ano. Tabata Amaral, queremos agradecer muito a sua participação e o melhor para São Paulo que seja feito. Amém. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.